Olá, estava trocando uma ideia com um amigo meu um dia sobre a parábola do rico e Lázaro. O que eu vou dizer de uma parábola? Bom, primeiramente, vamos lá no dicionário de Oxford, ver a definição, né, a explicação do que é uma parábola. Está escrito assim, que parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação. Uma narrativa alegórica, né? E a mensagem, ela é indireta. E assim, Jesus, ele contava muitas parábolas. Ele começou o ministério dele pregando sermões diretos. Temos o sermão da planície, o sermão da montanha. E aí o pessoal, as pessoas, o povo hebreu, os judeus, eles endureceram o coração para a mensagem de Jesus. Então Jesus ele passou a pregar somente por parábolas e não ensinava nada que não fosse por parábolas, ou seja, que não fosse por a narrativa alegórica, indireta. As narrativas alegóricas de Jesus não eram literais, eram alegóricas. Então, o que eu vou dizer dessa parábola? Que ela é uma alegoria, nada que está nela é real. E assim, qual era o objetivo de Jesus pregar então uma parábola dessa? Claro, muito claro. Jesus ele pretendia, né, ao ministrar essa parábola, ele repreender as classes religiosas judaicas que tinham na época. E quais classes eram essas? Principalmente a dos fariseus, que eles eram gananciosos, ambiciosos e gostavam muito de dinheiro e gostavam de status, de publicidade, de serem destaques, né, as estrelas. E assim, Jesus até chega a elogiar eles, né? O talit deles, as vestimentas, as roupas. E assim, esse homem rico, ele era o povo hebreu, os judeus. E os 5 irmãos do homem rico representava as 5 classes judaizantes que existiam na época. A primeira, né, era os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os escribas. Os 5 irmãos do rico. E o rico, ele era o próprio povo judeu. E por que rico? O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos capítulo 9, por que o povo hebreu era rico. Porque deles eram as promessas, era a riqueza de cunho espiritual, tá? Essa riqueza é espiritual. Deles eram as promessas. Paulo chega a dizer que deles era o templo, deles era o Messias, deles era o culto, deles eram a lei e as alianças. Ou seja, o povo hebreu, os judeus, né, o país, eles eram um povo rico por isso. Era uma riqueza de cunho espiritual. Né? Deus se revelou para eles as promessas e assim, por isso que eles eram o rico dessa parábola, era o povo judeu. E assim, e Lázaro, quem era Lázaro? Porque é um nome próprio. Tem o nome de Abraão e tem o nome de Lázaro. Poderia ter 50 nomes próprios na parábola. Né? Poderia estar todo mundo lá na parábola, dar um nome próprio. Mas não deixa de ser uma narrativa alegórica que está transmitindo uma mensagem indireta, né, por meio de uma comparação. Lázaro, ele representava nessa parábola, ele representa os gentios, que era uma classe que era tratada com descaso. Eles representavam os gentios que eram humilhados pelo povo judeu, tratados como marginais, com muita indiferença, né? Eram discriminados, era um povo humilhado, judiado. Esses eram os gentios. Um exemplo era a mulher cananeia, né? Que ela não queria tudo de Jesus, não queria participar de todas essas riquezas que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9. Ela só queria um único favorzinho, uma migalhazinha, que era um favor do Senhor Jesus. Né? E Jesus chega a dizer para ela, não é justo que eu tire o pão da mesa dos filhos e dê para os cachorros. Ou seja, os filhos eram o povo judeu. Estava tudo sobre ele. Aquela riqueza era de cunho espiritual. E, assim, os gentios
queriam simplesmente migalhas. Era como Lázaro. Os gentios representam Lázaro. Queriam simplesmente migalhas de todas essas promessas. De todas as promessas, de todas as alianças que o povo hebreu tinha com Deus. E assim, aqui nós já matamos a charada de quem é a mulher cananeia, ou de quem é Lázaro, né, que representa, tipifica os gentios, que não queriam tudo, mas queria somente um farvorzinho. E o homem rico, que representava o povo judeu, os 5 irmãos, que eram as 5 classes judaizantes, que simplesmente tratava os gentios com maior descaso e humilhação. Agora, por que Abraão aparece nessa parábola? É muito simples. Abraão era a maior autoridade judaica e era muito respeitado por todos, porque todos os hebreus eram da linhagem de Abraão. Abraão foi o primeiro judeu, o primeiro hebreu. E assim, todos eles se orgulhavam em dizer que era filho de Abraão. Teve até uma discussão com Jesus, né, os hebreus falando, nós não temos, nosso pai é Abraão. É o orgulho, né, o orgulho nacionalista de ser filho de Abraão, da linhagem de Abraão. E Abraão, ele era essa autoridade, né, muito respeitada por todos os hebreus. E ele aparece aqui com o único objetivo de dizer nessa parábola que o povo hebreu teria que render os frutos do reino para poder conseguir adentrar a salvação, conseguir acessar o reino. E eles não rendiam frutos. Jesus chega a dizer para eles que o reino seria tirado deles e dado para um povo que rendesse os frutos do reino. E olha só, o próprio Abraão já estava dizendo para eles, olha, vocês têm Moisés, têm os profetas para poder obedecer, e vocês não obedecem. Vocês não obedecem à lei, não obedecem os profetas, fazem tudo por ganância e orgulho. Vocês adulteraram tudo. E agora, o lugar de vocês simplesmente vai ser a condenação. Né? Tem a palavra Hades nessa parábola, que Hades significa simplesmente túmulo, sepultura, que é a tradução que veio do grego. Assim como lá no hebraico tá Sheol, que significa sepultura, significa morte. Hades é a mesma coisa, quando você entra no cemitério e olha todos aqueles túmulos, aquilo ali é o Hades. São as sepulturas, é a morte, representa a morte. E assim, esse foi o objetivo de Abraão aparecer nessa parábola, para condenar eles pelo que eles estavam fazendo, porque eles se achavam da linhagem de Abraão e tinham respeito por ele. Por isso Jesus cita Abraão nessa parábola. E assim, e o que é o seio? O seio de Abraão não existe. Não é um lugar literal. O seio de Abraão, ele representa a salvação dos gentios. Porque se você pensar, se você analisar o texto, a parábola certinha, você vai ver que o seio de Abraão e o Hades, eles ficam basicamente no mesmo local. Tudo, assim, hipoteticamente no centro da terra, lá dentro da terra. Seio de Abraão de um lado e o Hades do outro, que é uma parábola, é uma ilustração. Um representa a salvação e o outro representa a condenação. E assim, indo para a parábola, para a literalidade, o seio de Abraão está de um lado e o Hades do outro. As pessoas o lugar era muito próximo do outro e as pessoas se conversavam e viam umas às outras. O rico olha e vê Lázaro e depois ele conversa com Lázaro, porque estava muito próximo, só tinha só um abismo separando eles. Quem estava de um lado não passava para o outro. E eles começam a conversar, e o rico estava em tormento. Já Lázaro estava no gozo, já estava desfrutando do paraíso, que era no mesmo local. Não faz nenhum sentido isso, cara. E assim, conversando, vamos imaginar aqui, vamos supor que uma pessoa ela consegue alcançar a salvação. E a esposa e todos os filhos dela não conseguem, porque não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram o evangelho, não aceitaram o Messias. E eles foram para o Hades. Vamos supor que seja literal. Aí o seio de Abraão é do lado.
e eles conseguem ver uns aos outros. Aí o pai tá lá, né, esse pai de família tá lá no paraíso, aí ele toda hora ele olha lá pro Hades e vê a família dele, vê a esposa e os filhos lá queimando lá no fogo eterno, gritando, agonizando, e ele lá no paraíso olhando assim, olhando para a família dele queimando no fogo. Qual o sentido de Jesus pregar isso? Para mim não faz. Simplesmente o Hades significa condenação, e o seio de Abraão, que não é um lugar físico, representa a salvação pela graça, pela fé. E assim, todos os gentios, eles são participantes, aqueles que aceitam a Jesus são participantes da fé, né, através de Abraão. Eles participam das bênçãos de Abraão pela fé. Isso o apóstolo Paulo chegou a escrever lá em Gálatas capítulo 7, capítulo 3, versículo 7. E assim, em relação à morte, vamos aprender um pouquinho com o grande Salomão, que ele escreve lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Ele escreve assim, que os vivos não sabem que hão de morrer, que os vivos eles sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Olha só, Jesus conhecia o Antigo Testamento e conhecia essa passagem. E o que ele fala totalmente contra o que essa passagem, se você for levar na literalidade. Ele fala na parábola que os mortos conversam, têm consciência. Mas é claro que é uma narrativa alegórica que está transmitindo uma mensagem indireta por meio de uma comparação. Porque, na verdade, eles não têm memória. Está escrito aqui em Eclesiastes. Vamos aprender um pouquinho com Salomão. Né? A memória fica entregue ao esquecimento. Não existe memória depois da morte. Acabou. Não terão recompensa. A recompensa só vai ser possível na volta de Jesus, na volta do Messias, no último dia, quando ele vier para arrebatar a sua igreja, né, e fazer as bodas do Cordeiro. Então, basicamente, essa parábola é isso, simples. É simplesmente uma narrativa alegórica com a mensagem direta por meio dessa comparação. Se levar na literalidade, ela está contra toda a Bíblia. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de análise, tratar ela como se fosse uma narrativa alegórica. Então o vídeo de hoje foi esse. Deus abençoe sua vida e obrigado por assistir até aqui. Até mais. Tchau.